Boa tarde a todos, sou o Dr. Gilberto, estou agradecendo a presença de vocês aqui nessa webinar. Eu sou médico, eu sou superintendente médico dentro da Alper Consultoria de Seguros, e a gente está aqui para poder mostrar para vocês um pouco mais de atualização em relação à nossa saúde, né? E aqui tem a presença de duas pessoas muito importantes, que é o Mauro Jaroslavski e o Tiago Pavim, que vão fazer esse bate-papo comigo, tá? Bom, o Mauro é um engenheiro, ele é MBA em marketing na GV, é empreendedor, ele é o CEO da Health Tech Doutor Ocupacional, com experiência de 20 anos de atuação em saúde ocupacional e idealizador de sistemas de gestão de saúde. E o Tiago Pavim, é psicólogo, mestre em economia da saúde, sócio fundador da Zeta Health Analytics, com experiência em métodos quantitativos aplicados à gestão populacional. Bom, Mauro, pode fazer a sua apresentação aí, agradeço a sua presença nesse webinar. Bom, obrigado a todos, obrigado aí, doutor Gilberto, obrigado à Alper. Realmente estou muito feliz em participar desse encontro nosso, que são anos de sonho que estão sendo concretizados aí com a integração da saúde ocupacional e assistencial. Isso, para mim, é um grande marco e, mais uma vez, obrigado pelo comparecimento de vocês. Tiago, agora é você também se apresentando, por favor. Tiago, você estava no mudo, se quiser começar de novo, por favor. Perdão, gente, desculpa. Tudo bem, começa de novo, Tiago. Vamos assim lá. mesmo, fica tranquilo. Vamos lá. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer imensamente o convite do Dr. Gilberto, sempre uma pessoa com quem eu troco grandes ideias, né, que a gente debate bastante. Agradecer a parceria com o Mauro, né, Mauro? Temos aprendido bastante, discutindo, debatendo, criando coisas novas. E, acima de tudo, agradeço a atenção de todos aqui, espero contribuir para esse debate. Acho que é uma pauta super importante, que todos temos muito que defendê-la, né? Para o bem das pessoas, para o bem das empresas e para o bem da comunidade de um modo geral. Bom, então vamos começar os trabalhos. Eu vou apenas fazer uma explanação geral de como a gente vê como consultoria, né? A Alper tem essa expertise, né? Esse DNA de ter os clientes e como a gente enxerga os clientes, né? Hoje a gente tem uma ideia de que dentro do mercado, na parte de medicina ocupacional, a gente tem uma certa dificuldade. Não são todas as empresas, algumas empresas têm essa dificuldade, tá? O que significa isso? Que elas ficam muito presas em planilhas, né, em Excel, e elas não têm, a partir do momento que o médico do trabalho tem uma situação na frente dele, ele não sabe se esse colaborador dele fez o exame, se não fez o exame de PCSMO, se ele está com atestado, se não está com atestado, ou seja, a dificuldade de uma empresa que tem o médico do trabalho ou uma empresa terceira que faz esse estudo em relação à medicina do trabalho, fica dificultado. Então, a gente não tem esses dados. Os dados que a gente tem hoje como consultoria, elas vêm das operadoras, elas não vêm da empresa praticamente dita, né? Então, a gente tem os dados. Esses dados, na sua maioria das vezes, a gente tem um delay de 2 meses praticamente, então a gente vê um retrovisor, enquanto que a gente deveria estar vendo na hora, no momento exato, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana mesmo, eu tive uma reunião com uma empresa que ela pediu para a gente poder fazer uma análise, uma consultoria com relação a retorno ao trabalho, né? Ela nunca tinha feito esse trabalho, a gente foi lá analisar. As primeiras perguntas que eu estava fazendo para a gerente do RH. Primeiro,
Quantas pessoas vacinaram primeira dose, segunda dose, terceira dose? Ela não soube responder. Segunda pergunta, quantas pessoas têm comorbidades? Que comorbidades são essas? Diabetes, hipertensão, problema de câncer e assim por diante. Ela também não soube me dizer. Então, eu falei assim para ela, a partir do momento que eu não tenho esse dado, eu não tenho como te ajudar a fazer um retorno ao trabalho adequado, né? Ou seja, se eu tivesse sabendo que nessa empresa eu tinha uma população que já tinha tomado a terceira dose, essa seria a primeira população a retornar. Que se não teria comorbidade, essa população poderia retornar. Então, diante disso, né, diante desse exemplo que eu dei para vocês, né, vou fazer a primeira pergunta para o Mauro. Então, Mauro, é o seguinte, a partir desse cenário que eu mostrei para você, como a gente pode, né, na sua experiência como medicina ocupacional no Brasil, qual a sua avaliação do cenário atual, incluindo os desafios que essa pandemia que eu mostrei para você agora nos deixou como legado? Bom, ótima pergunta. Vou tentar aí resumir. O cenário atual continua burocrático, refém de processos e fluxos engessados, sem informações integradas em tempo real para tomada de decisão. Então, esse é um ponto que é o retrato hoje do cenário do mercado. O legado que estamos vivendo, né, não permite mais esse tipo de modelo que não tem uma visão da saúde global do indivíduo, integrada. A realidade atual mostra que, se não atuarmos na prevenção, continuaremos refém desse modelo praticado. Bom, este é o grande desafio, né, para a saúde ocupacional, fazer parte do ecossistema de saúde e ser valorizada. E aí vem o modus operandi, que é estruturar a base de dados, né, com uma estruturação de um bom prontuário, né? Essas estruturações com esses indicadores, eles já intervêm em tempo real, né, de cenários como esse aí que você colocou, se realmente a empresa tivesse já operando com esse modo. Deixa eu abrir o microfone aqui, senão a gente não consegue, né? Tiago, já desse cenário que o próprio Mauro acabou de falar, e você tendo trabalhado constantemente com esses dados públicos e de operadores de saúde, como você enxerga essa aproximação com a saúde ocupacional nesse contexto? Bom, boa pergunta, doutor Gilberto. Eu acho que as colocações do Mauro foram muito boas. Quando eu reflito sobre essa aproximação entre saúde ocupacional e assistencial, eu não consigo deixar de pensar que é uma evolução. Eu acho que a pauta tem avançado, né? Mas ainda tem alguns cuidados. Vou falar um pouco primeiro dessa evolução. Eu acho que, olhando, né, para os primórdios lá da saúde ocupacional e a maneira como ela foi entendida na nossa sociedade, eu acho que tem uma preocupação que é pungente, existe até hoje, que é nenhuma pessoa, ao trabalhar para uma empresa, ao gerar mais-valia, lucro, deveria adoecer, né? Ninguém deveria trocar a sua saúde, a sua vida, ou prejudicar a sua saúde em função de um ofício. E assim nasce, né, a filosofia por trás da saúde ocupacional, que precisamos investigar e cuidar para que os sagrados ofícios do trabalho não adoeçam as pessoas, né, que elas possam ter vida longa, próspera, digna, sendo o seu trabalho uma parte importante disso, né? E eu acho que em cima dessa filosofia se ergueu todo o pilar que a gente entende hoje como saúde ocupacional. No entanto, acho que teve uma ramificação da saúde ocupacional que eu me recuso a pensar que é a saúde ocupacional como um todo, né? Também não gosto de generalizar práticas nesse sentido, tá? Mas eu acho que foi para um pêndulo um pouco extremado, né? No sentido de que a gente olhou muito para a atividade, olhou simplesmente para o quanto o trabalho pode estar sendo danoso,
e começamos a colocar múltiplos controles, múltiplas formas de acompanhar para evitar que um trabalhador, de fato, adoeça, né? Levado isso ao extremo, acontece cenas como a gente ouve falar hoje, né? De um colaborador, um trabalhador chegar na medicina do trabalho, relatar uma queixa, sei lá, uma dor de cabeça constante, alguma coisa assim, que a princípio nada grave, o médico do trabalho olhar, fazer algumas perguntas e falar, bom, isso não é o trabalho que está te causando, vai resolver isso em outro lugar, né? Quer dizer, ficou um pouco estreita a visão, no sentido de que, se eu tenho evidências de que o trabalho não é o causador ou o agravador dessa condição de saúde, eu lavo as minhas mãos, né? E aí acaba criando-se a figura, né, de profissionais de medicina do trabalho que são obtusos à própria necessidade do trabalhador, né? A gente costuma falar aí na Rádio Peão, né, a gente ouve das pessoas muito o termo assim, ó, é um médico carimbador, né? Ele carimba ASO, carimba atestado de saúde ocupacional. E isso, enfim, não é exatamente o que a saúde ocupacional se propunha a ser, né? De lá para cá, Gilberto e Mauro, o que eu tenho percebido, né? Eu acho que a filosofia não é mais proteger o trabalhador de um ofício perigoso apenas, isso também, né? Mas eu acho que nós já temos uma expansão, né, dessa consciência social, consciência até do próprio mercado, de que não basta eu evitar riscos ou cuidar para que esse trabalhador não esteja exposto a riscos. Eu quero mantê-lo saudável. Eu quero que ele esteja bem, pleno, totalmente envolvido com a sua saúde e, estando bem, ele esteja mais produtivo, esteja criativo, esteja bem estabelecido na sua condição física e mental para trabalhar. E dessa forma a empresa ganha, a empresa se torna mais competitiva, né? O que acontece com essa visão, né? Se agora eu não estou só preocupado com prevenir um risco, prevenir que esse trabalho adoeça, agora eu quero que esse trabalhador se mantenha saudável. Então eu já não olho só para o trabalho. Agora, aquela dor de cabeça que ele relatou para mim, embora não seja causada pelo trabalho, ela me interessa. Porque se esse trabalhador, por qualquer outro motivo que venha causar a dor de cabeça dele, ele não consegue sentar na frente do computador, por exemplo, e fazer a planilha que ele tem que fazer, ou se ele não consegue prestar atenção num processo ali na sua esteira de produção, se alguma coisa passa, o que eu vou começar a ter? Vou ter erros, vou ter falhas nos produtos, no limite, levando, né, à última instância, eu vou ter perda de competitividade, né? Vou ter problemas para resolver junto ao meu cliente. E nenhuma empresa quer isso. Né? Então, hoje, me interessa que o trabalhador esteja bem. Só que para uma pessoa estar bem, né, estar boa de saúde, no contexto biopsicossocial, por exemplo, aí eu já tenho que olhar para muitas outras coisas além do trabalho. Tenho que olhar, por exemplo, de acordo com a própria OPAS, OMS, né, num documento que eles lançaram para apoiar a gestão, fala-se muito, por exemplo, né, de um ambiente psicológico que favoreça a saúde, um ambiente físico que favoreça a saúde, isso dentro e fora do trabalho, obviamente, né? Mas também o quanto que essa pessoa tem recursos disponíveis para cuidar da sua própria saúde, né? E também, por último, quarto pilar, que é o quanto que essa comunidade ou a empresa inserida nessa comunidade local, né, ela é produtora de saúde neste ambiente. Então, olha do que a gente está falando, de olhar para a saúde física, olhar para a saúde psicológica, olhar se essa pessoa consegue se cuidar, né? E se a comunidade dela é boa para promover essa saúde. Porque essa comunidade também pode ser violenta, ela pode ter dificuldades de deslocamento,
Enfim, tem uma série de questões que extrapolam muitas vezes o próprio setor da saúde. A gente vai tocar em segurança pública, educação. Quer dizer, quando a gente fala que nós queremos um trabalhador saudável, a gente passa a começar a olhar para isso tudo, né? De modo que ter informações desses ambientes é de bom tom e é de bom uso para o médico do trabalho. Mas aquele médico do trabalho que não está olhando só para a questão do trabalho, que está preocupado em cuidar desse colaborador de uma forma mais integral. Daí nasce, talvez, esse conceito que estamos falando aqui, doutor Gilberto, que supera, né, essa questão de ocupacional, assistencial, como se assim, ó, ocupacional é tudo que está dentro da empresa e relacionado ao trabalho, e assistencial é tudo que está fora, né? Essa dicotomia já não existe mais. Eu quero olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, com uma consciência ampliada sobre os problemas que podem levar ao adoecimento. Ou melhor, que possam promover a saúde, né? Manter as pessoas saudáveis. Quando eu faço isso, nasce, então, o que se chama hoje de saúde integral, né? E eu acho que isso é, portanto, um avanço. Por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com dois aspectos, né? Esses são conceitos muito amplos, que se a gente não tomar cuidado, a gente não sabe o que fazer, né? Fica tão na teoria, tão conceitual, tão tópico, que a gente não sabe o que fazer. Eu vou te dar um exemplo, viu, Tiago? Eu vou te dar um exemplo. Eu, como trabalhei numa operadora que é a Mil, a gente tinha um cliente de fast food, só para você ter uma ideia, 30 mil vidas lá dentro, né? E não tinha uma medicina realmente do trabalho, como a gente está propondo agora aqui, de integrar todos os dados, né? A gente trocava uma empresa por ano, uma empresa de fast food por ano, só para você ter uma ideia, se a gente não tem esse controle, né? O que você falou é importante, porque se você não tem a saúde do trabalhador adequada, você pode ter o quê? Se ele se afasta, o empregador tem que colocar alguém no lugar dele para suprir aquela falha. Segundo, se não tiver ninguém para colocar no lugar, o outro colega dele do trabalho vai se sentir prejudicado porque ele está assumindo uma função que não era a dele e assumindo mais uma função. Então, são vários fatores que a gente tem aqui com relação à medicina do trabalho, que se a gente não cuidar, é ruim para o empregador, né? É um prejuízo para o empregador, né? E nesse sentido, né, Mauro, que a gente pode ajudar nessa parte que foi muito bem feita pelo Tiago, essa integração, como eu falei para você, como você pensa a questão dos exames ocupacionais para ajudar e como gerar valor para o trabalhador e para o profissional de saúde? Como é que você vê esse cenário? Ótimas colocações, Tiago, doutor Gilberto, sempre aí com essas ponderações aí, trazendo o mercado real, né? Enfim, o exame não pode ser só para inglês ver, né? É uma baita oportunidade de mobilização no atendimento primário. Então, nós temos, de fato, um engajamento que já, por si só, é legal. E temos que aproveitar essa oportunidade. Já que tem que fazer, façamos de forma estratégica, para valorizar os programas. Quais são os programas? Programa de controle de saúde, programa de controle médico de saúde ocupacional, você tem o programa de gerenciamento de risco, e cuidar melhor das pessoas e controlando o custo. Então, esse é o grande alicerce para a gente iniciar. O modelo adequado para engajar o médico, né? Engajar, que é o médico executor, é aquele que faz o exame, o RH e o colaborador, é possível, sim, desde que desburocratizemos e simplificamos a jornada da saúde ocupacional. Se a gente não mexer nessa jornada, tá, que é totalmente burocrática, e não simplificá-la e desburocratizá-la, o efeito também ele não vai acontecer, porque vai ter um delay aí de processo. Tá? Mudar o modelo atual é apostar, sim, na tecnologia, né? Numa tecnologia fácil e prática com dados estruturados. Também não adianta ter uma tecnologia sem dados estruturados. Dados estruturados
ele vem geralmente de um atestado, ele vem geralmente de um prontuário, de uma anamnese, que tem que ter, né, regras e filtros, porque tem que ser dados estruturados e integrados em tempo real, porque se não for em tempo real, também vamos entrar aí nos processos burocráticos de delay, né? Porque com isso você facilita o engajamento do RH, do médico executor e colaborador. Então, mudar esse conceito, né, que o engajamento e a importância do exame ocupacional, que foi colocado na mesa, ele traz, né, o foco na saúde do colaborador. Então, essa cadeia aí, ela tem o cerne principal, que é a saúde do colaborador. Então, é nisso que a gente aposta, né? Nessa mudança, de fato, desse modelo e dessa jornada da saúde com dados estruturados e engajamento de todos os players, ou seja, do RH, do médico e do colaborador. Beleza. Tiago, fazendo esse approach que o Mauro falou de integração, né? Uma saúde corporativa integrada e bem gerida, digo bem gerida, a gente tem muitos benefícios com relação a isso para as empresas. Você poderia falar um pouco sobre isso e quais seriam suas dicas para uma boa gestão? Boa pergunta, doutor Gilberto. Eu acho que estamos caminhando bem, né? De um modo geral, nesse sentido, cada vez mais empresas têm essa preocupação. Vou tentar traduzir isso em questões práticas, né? Ouvindo um pouco do que o Mauro falou, né? De trazer essa visão e fazer essa gestão conjunta do que é saúde ocupacional e dessa saúde mais integral, né? Quando você junta os dados, por exemplo, de como o colaborador estava, o perfil de saúde dele lá durante o periódico, que eu acho que é uma baita oportunidade, vou abrir um parênteses aqui, né? Nem todos os países do mundo têm essa oportunidade que nós brasileiros temos, nós da saúde, né, que cuidamos da saúde dos brasileiros temos, que é, bem ou mal, o trabalhador tem que passar no médico do trabalho uma vez por ano, né? Geralmente, né? Tem uma outra exceção, mas é isso, né? Poxa, se tem que passar, por que a gente não aproveita esse momento e faz um belo trabalho de gestão de saúde, de coaching, de direcioná-lo para um autocuidado apoiado e assim por diante? Então, quer dizer, é uma baita oportunidade, fechando parênteses aqui e voltando. Então, assim, se eu tenho dados de um bom periódico, né? Perfil de saúde, os riscos ocupacionais, como estão os últimos exames dele, quais são as queixas dele, por que não dizer até quais são as angústias, né, o sofrimento mental que ele possa ter na base, o relacionamento com os colegas, com a chefia, né, com os pares e assim por diante, né? Então, se eu tenho esses dados, tenho tudo aquilo que tem no ambiente que possa fazer mal para esse trabalhador, tenho controle dos exames ocupacionais, todos, né, feitos de forma planejada, estratégica. E aí eu junto isso, por exemplo, com dados do plano de saúde, com dados de como esse colaborador se comporta na rede, e até mesmo como os seus familiares se comportam na rede. Eu começo a montar um arcabouço de estrutura, né, um arcabouço de dados aqui, que me permite, por exemplo, num primeiro momento, fazer uma melhor estratificação de risco, né? Conseguir separar quem são as pessoas que estão bem, tendem a continuar bem, e essas só precisam de um parabéns, vamos lá, continue assim. Aquelas pessoas que já têm uma predisposição, que somada a um risco ocupacional, pode surgir ou agravar uma condição de saúde dela. Aquelas que já estão doentes ou sob um risco maior de um problema de saúde ocupacional, e aquelas que, de fato, estão mais agravadas. Por exemplo, né, para citar uma estratificação de risco bem simples. No dia a dia da gestão e numa saúde ocupacional estratégica, ter essa informação de estratificação de risco já permite, por exemplo, você ter indicadores mais bem estruturados, já permite essa equipe de saúde ter uma busca ativa de profissionais, de colaboradores, para o médico olhar, não esperar até o próximo periódico, né? Poder chamar para uma conversa, para um coach, para um direcionamento, para uma educação em saúde,
permite a equipe, por exemplo, de saúde, se deslocar do ambulatório e ir até um ambiente de trabalho onde mais pessoas estão adoecendo, né? Então, onde a prevalência de risco, a prevalência de queixas ou incidência, né, é estatisticamente maior. Desta forma, a gente tem um melhor planejamento das ações de saúde. Por exemplo, nem sempre cabe fazer um programa de gestantes, nem sempre cabe fazer um programa de ergonomia muito amplo, né? Não é nem estratégico, entendeu? Então, saber qual ação fazer no momento certo, no local certo, é o que todo, por exemplo, CFO quer, porque não tem dinheiro para resolver todos os problemas de saúde da empresa, não dá. Então, exige planejamento, e planejamento significa você ter os indicadores para poder tomar essas decisões, estratificar risco, e tomar decisão de forma rápida. Eu acho que essa é uma grande vantagem, sabe, doutor Gilberto, quando a gente fala de ter dados estruturados. Poxa, uma coisa é esperar 3 meses para tomar uma decisão, outra coisa eu estou vendo semanalmente quem são as pessoas que eu tenho que cuidar, que eu tenho que me atentar, quem são as pessoas que tendem a evoluir, por exemplo, para uma cirurgia mais grave, cara, né, que vai afastar o trabalhador, grave em todos os aspectos, né, não só no plano de saúde, mas também em atestados, em retorno ao trabalho mais cuidadoso. Né? Tudo isso junto te permite fazer programas, né, que eu costumo chamar de mais custo-efetivos mesmo. Né? Você coloca o dinheiro no lugar certo, monta um bom projeto, monta um bom planejamento, você tem meta a priori de quanto você quer reduzir, por exemplo, de um problema, de um custo, de uma ocorrência, de um risco, né? E, portanto, essas ações tendem a ser mais frutíferas dentro da empresa. Para o gestor, para o médico do trabalho, para as equipes, né? Uma boa gestão gera esse efeito. Qual que é a consequência de uma gestão de saúde corporativa estruturada, ampla? Num primeiro momento, a equipe trabalha melhor. Você cria um ambiente de trabalho que as pessoas usam melhor o sistema, alimentam melhor os dados, a equipe sabe exatamente o que tem que fazer, né? Cria-se, então, uma cultura de progresso na saúde, na agenda de saúde, né? Que, crescendo dentro da empresa, se torna estratégica. Por quê? Porque gera menos adoecimento, né? Controla custos. E qual que é a outra camada, né? Que é o que é mais legal, quando a gente chega lá, é muito bacana, né? Quando você usou os dados, fez toda essa trajetória, estruturou o processo e está fazendo essa lição de casa, naturalmente a empresa passa a ter uma melhor atração e retenção de talentos, o que ajuda a superar momentos de crise, o que ajuda a melhorar produto, o que ajuda a atrair outros talentos, e assim você vai gerando um ciclo virtuoso dentro da companhia, a ponto, né, de a gente ver exemplos, tanto na literatura internacional, quanto cases bacanas no Brasil, de, por exemplo, as empresas que têm uma saúde corporativa bem estruturada e atuante, né, que olha para a saúde da pessoa como um todo, o desafio delas, o desafio delas é levado a sério pela liderança. E qual que é a consequência disso? Por exemplo, no ranking da Standard Poor's, né, que é o ranking lá de ações, essas empresas, ao longo do tempo, têm desempenho na Bolsa melhor que as suas pares que não têm um programa de saúde estruturado. Tem publicação sobre isso desde 2016, né? Publicado, por exemplo, pelo Ron Goetzel. Esse autor mostrou que, de fato, as empresas mais atuantes em saúde corporativa, ao longo do tempo, têm um melhor desempenho, inclusive financeiro, né? Fiscal, em todos os aspectos, né? E parece que passa por aí, sabe, Gilberto? Você, no fim, criar uma cultura, criar um ambiente em que a boa gestão apoia um clima agradável. E vamos combinar? O que a gente está vendo hoje em dia, né, com as novas gerações de trabalhadores chegando no mercado, o pessoal não está mais preocupado quanto vai ganhar apenas. Eles querem saber quanto que um ambiente é legal, quanto que ele vai poder se sentir bem ali, né? Eu vi recentemente, foi na semana passada, um slogan, por exemplo, de uma Big Four que me chamou muita atenção, fiquei preocupado, né? Os colaboradores postando algo assim, olha,
se chegou para trabalhar aqui, parabéns, seja muito bem-vindo, mas ó, saiba que você vai se estressar bastante e vai ganhar não sei quantos quilos lá. Né? Quer dizer, as pessoas já estão começando a se preocupar com isso, né? Quanto que esse ambiente favorece. É complicado. Falando tudo isso aqui, a gente já teve um perfil do que a gente está procurando aqui. Para mim, como consultor, para mim é importante isso. Eu fico até vislumbrado, porque 30 anos fazendo a mesma coisa na parte de gestão, e chegar nesse momento, ter o sonho de ter tudo isso integrado, e eu não ficar vendo mais retrovisor, para mim, já estou ganhando 100% já nesse sentido. E pensando nisso, né, considerando esses desafios, essas perspectivas, o que vocês têm feito para avançar nessa agenda de saúde ocupacional integrada com a saúde assistencial? Ou seja, eu pego o que está acontecendo dentro da empresa e vejo o que está acontecendo na operadora ou seguradora, né? Em quem vocês estão trabalhando? Primeiro, vamos lá falar com o Mauro para explicar a doutora ocupacional como é que está agindo nesse sentido. Bom, pessoal, depois de vocês falarem aí, é muito aprendizado, né? Eu vou falar de forma muito prática, porque somos uma health tech, né? Nascemos digital, com um time experiente, né? Operamos com sistema próprio, com constante soluções, né? Porque ele sempre está sendo customizado. Temos uma rede nacional, que também foi um grande esforço dessa arquitetura, porque sem essa arquitetura de operação não funciona informações. Então, essa rede são de clínicas com médicos que usam o sistema 100% digital e também com a certificação ICP Brasil, tá? Cada médico. Então, isso também valida, né, toda a parte, né, legítima da informação. O ASO, prontuário, que tem a anamnese, o exame clínico, e também os complementares, dependendo da função, e o perfil de saúde individual e coletivo é em tempo real. Então, essa arquitetura de operação, ela foi ossuada, viu? Mas, graças a Deus, podemos dizer que atendemos nacionalmente com essa rede, e que traz também, né, uma coisa muito, muito bacana, que os dados são estruturados e elegíveis para fazer essa integração com assistencial. E essa experiência nossa agora com a Alper Digital é meu sonho. E esse sonho de muito tempo está sendo concretizado. Os desafios são cada dia, né? A gente tem o desafio que é para mudar a cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente está obstinado em contribuir com essa jornada desburocratizada e fácil, as empresas, o RH, os gestores, os médicos, os técnicos, o SESMIC, né? Que tem, as empresas têm, enfim. E o grande objetivo é valorizar a saúde do colaborador, ou seja, esse é o ponto focal, né? E só tenho que agradecer, enfim, agradecer essa oportunidade de a gente, de fato, fazer a integração da saúde ocupacional com a saúde assistencial. E, Mauro, você já com a dor ocupacional, quais são os resultados que você teve até hoje, né? Acho que é importante você mostrar para nós como é que está os seus clientes, como é a satisfação dos seus clientes, eles saíram de um nível 0 para agora um outro nível, como é que é a percepção desses clientes com você, com a doutora ocupacional? Olha, na prática, nós sentimos com a questão da pandemia, enfim, que com esses dados estruturados no exame, você conseguia separar as comorbidades e, enfim, e separar essa população para que ela não fizesse o trabalho preventivo. Então, foi ações de muita gratidão a gente teve de ter apostado nesse modelo, porque é um modelo que você consegue gestão, você, enfim, consegue gestão. Além disso, quando a gente tem um prontuário estruturado,
onde uma das anamneses é sim, se fez o seu preventivo, né? Tivemos uma campanha recente onde foi identificado preventivo, né? Aproveitamos, claro, o engajamento do Dia da Mulher, não tenha dúvida nenhuma, isso também faz a diferença, porque a gente está numa atmosfera comunitária, né? Então, nós separamos quem não fez o preventivo, né? Através, né, desse filtro estruturado, quem não tinha feito a sua mamografia, enfim, o seu Papa Nicolau, enfim, o exame preventivo feminino, e aí a empresa apostou em separá-los, né, que a gente já tinha isso estratificado, e fazer, de fato, uma campanha para que seja feito, né, a atenção e o procedimento através desse filtro e dessa gestão. Então, isso para a gente, imagina só, doutor Gilberto, com esse caminho que a gente está tendo com a Alper, que é com essa grande oportunidade, que eu agradeço toda hora, a gente ter essa integração com o BI da Alper, para que a gente possa ver também se esse colaborador e como é que está o estágio dele, né? E a jornada dele na parte assistencial. E aí, se você tem indicadores preventivos com essa ligação, você faz uma intervenção direcionada, assertiva, né? Porque você conseguiu estruturar os dois dados importantes da saúde do colaborador para poder agir em termos diretivos, né? Ou seja, você vai direcionar, né, ações preventivas focadas. Nisso aí você tem vários reflexos nisso. Valorização do exame ocupacional, valorização, né, dessa fusão de informações, valorização, né, da permanência do funcionário ao trabalho e de pegar essas ações preventivas e transformá-las em plano de ação de intervenção. Então, é uma coisa que é um sonho realizado, tá? Isso eu posso dizer. Bom, eu, como testemunha aqui, quando eu apresentei para o Tiago, a doutora ocupacional, ele abriu os olhos assim e falou, gente, não temos isso ainda no mercado, porque, como eu te falei, a visão do BI é uma visão de retrovisor, não é uma visão para frente, é uma visão retrovisor. A partir do momento que a gente tem uma ferramenta, que é a doutora ocupacional, que você tem online, praticamente, que o médico colocar agora aqui, o BI vai começar a ler, o Tiago abriu os olhos. E nesse sentido, Tiago, então eu vou deixar a bola para você falar em que a Zeta vai poder nos ajudar, junto com a Alper do ocupacional, a fidelizar realmente esse nosso cliente. Muito bom. Bom, primeiro, eu acho que vale a pena ressaltar a bela parceria que a gente tem aqui com a Alper, né, de trabalhar de forma inovadora e com a chegada dessa tecnologia do doutor ocupacional, acho que está fazendo estamos criando aqui uma solução realmente inovadora, integrada, né, e que juntos, de fato, a gente possa agregar muito valor para essa gestão de saúde integral. Isso por si só já é fantástico. Temos que desbravar, né, Mauro? Temos que, né, doutor Gilberto? Temos que ter a coragem de fazer, testar e evoluir. E eu acho que os primeiros resultados já estão vindo, né? Isso é o mais importante. Quer dizer, na Zeta Health Analytics, o nosso universo é o universo dos dados, né? A gente integra fontes de diversas fontes de saúde diferentes, né? Nós puxamos dados. Então, essas fontes envolvem operadoras, dados públicos, saúde ocupacional, atestados, afastamentos, obviamente, né? Mas não de forma tão estruturada como a própria doutora ocupacional traz. Também integramos fontes de programas, né? E assim por diante. Mas o que está chamando muita atenção aqui, né? Nesse projeto, que está começando a trazer indicadores muito úteis. Então, um exemplo muito simples aqui para o público tentar tangibilizar do que nós estamos falando, né? Hoje, quando eu cruzo, por exemplo, os dados de saúde ocupacional com atestados, com plano de saúde, eu consigo ver, por exemplo, o quanto que esse trabalhador estava se cuidando antes, durante e depois do atestado, ou antes, durante e depois do afastamento, tá?
Tudo isso me ajuda a predizer se ele vai precisar de ajuda, se ele é o melhor colaborador para ir para um programa que existe na empresa. E ele também me dá a oportunidade de colocar várias dicas para o médico do trabalho, na próxima interação com ele, que pode ser uma interação ativa ou passiva, no sentido de aguardar, né, a procura espontânea do paciente, o médico do trabalho poder orientar autocuidado, poder orientar um exame preventivo, poder indicar uma psicoterapia se esse paciente está em sofrimento, poder indicar um programa nutricional para ele perder peso e trabalhar melhor, controlar o peso, né? Então, assim, enfim, esses indicadores aparecendo para o gestor, aparecendo para o médico, aparecendo para o RH, né? Tudo isso cria um ambiente muito produtivo, né? Muito produtivo para a gestão. E esses indicadores, doutor Gilberto, vale a pena dizer, né? Na medida que a gente tem o advento aí da inteligência artificial, que é algo que você sabe que eu estudo muito, gosto, né? Gosto da matemática da coisa. O que me chama muito a atenção você agrega uma camada de dados que torna os algoritmos assim, muito mais performáticos. Performático, eu digo, mais inteligentes, com melhor capacidade de aprender o padrão de comportamento das pessoas e predizer, por exemplo, quem vai se afastar, predizer quem vai se expor a um risco ocupacional, predizer quem vai precisar de uma cirurgia, né? E também performático no sentido de processamento. Por quê? Com mais informações de saúde ocupacional, e a gente tem informações riquíssimas, né, vindas do doutor ocupacional, em tempo real, a gente consegue, de fato, conhecer melhor as pessoas. Se a gente tem uma caracterização das pessoas uma melhor resolução, eu costumo dizer, né? A gente consegue ver as pessoas com uma resolução melhor da tela, né? A gente também consegue fazer melhor predição. E fazendo melhor predição, a gente consegue antecipar cenários e tomar decisões hoje que vão ajudar a empresa e o próprio trabalhador amanhã. Então, eu acho que temos aqui um ambiente de dados, né, muito, muito profícuo, tem coisa muito boa por aí, tentando, por um lado, ajudar o profissional de saúde, ajudar a empresa, ajudar o trabalhador e, como resultado de toda essa cadeia de valor, controlar custos em saúde, né? De forma ampla, não só saúde do plano de saúde, né? Mas também do atestado, do afastamento, dos encargos trabalhistas que a empresa tem e assim por diante. Eu acho que quem não olhar para isso vai ficar para trás, né? Não tem jeito. As empresas que cuidarem melhor serão mais competitivas nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana mesmo a gente pegou uma empresa em que a gente tem nosso sistema de poder pegar atestados, só que a empresa não sabia, por exemplo, que um colaborador tinha mais de 4 atestados e que estaria mais de 15 dias afastado e que obrigatoriamente ele teria que estar no INSS. Então, a partir do momento que a gente tem a doutora ocupacional, temos o nosso BI aqui junto com a Zeta, ele pegando esses dados, ele vai sinalizar para mim, eu como consultor, Gilberto, avisa a empresa lá, porque o cara já estourou 15 dias, ele tem que ser afastado para o INSS. Porque senão, ele vai tomar uma multa trabalhista, porque ele não está afastado para o INSS. Então, essa parte de chaves, de alertas, de flags, junto do doutor ocupacional, que vocês muito bem, junto com a Zeta, junto com o doutor ocupacional, montaram já um sistema já que está integrado, né, que está integrado, e isso vai nos dar, no nosso dia a dia, dados muito importantes que a gente não vai precisar ficar procurando quando a operadora me disser que daqui a 2 meses o cara estava afastado, ou que o cara estava ruim. Então, a gente tendo esses dados no online, para nós vai ser muito eficaz o nosso trabalho junto às empresas, junto aos nossos clientes. Mauro, tem mais alguma consideração a fazer? Perfeito. Realmente é isso. Ou seja, o sonho está sendo realizado. Enfim, integrar as duas, né, que, na verdade, só tem uma saúde, né? Mas integrar os 2 segmentos. O sonho está se materializando, né, Mauro? É isso aí. Bom, gente, a gente está finalizando aqui, mas eu acho que agora chegou a hora do momento de abrir as perguntas, as dúvidas. Então, a gente está aberto aí
as perguntas da nossa plateia. Doutor Gilberto, enquanto as perguntas aqui estão chegando, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mauro, né? O Mauro tem uma longa trajetória aí na saúde ocupacional, como engenheiro, desenvolvendo muitos sistemas, né? Processos, olhando para isso hoje. Mauro, e aí é uma opinião, é a sua visão, estou curioso para saber, né? Como você vê o papel do médico do trabalho e como você vê o papel do gestor de benefícios usufruindo dessa solução, né? De uma solução cada vez mais integrada de saúde, com indicadores, com uma visão 360 graus do trabalhador, enfim, como você acredita que essas personas dentro da empresa vão se apropriar disso? Eu já tenho fatos disso de empresa, né, que tem médico, enfim, e que com essa modelagem estruturada, eles conseguiam fazer um mapeamento prévio de indicadores para poder separar isso em grupos de risco, tá? Então, eles, na verdade, como a ferramenta de fácil utilização, né, e de filtros, para ele, para o gestor médico, ficou facilitado, né? Porém, ele tinha uma dificuldade de unir informações assistenciais. Então, a dificuldade dele era essa. Então, ele tinha que pegar relatórios de delay para poder contemplar e verificar se aquelas pessoas que foram eleitas no risco, elas, de fato, estão utilizando o plano de saúde e se estão utilizando devidamente. Enfim, isso é um assunto. O gestor de RH é uma pessoa que gosta muito e aposta muito em novas soluções. Tá? O tempo do gestor de RH é um tempo muito pequeno. Porém, como a modelagem já vem estratificada, né, facilita muito a visibilidade por setor, cargo e CNPJ, filiais, ela tem um desenho tanto da holding como um desenho fragmentado de acordo com cada arquitetura de empresa. Mas é fundamental que, como é feito em tempo real, com o login e senha, ela entra num item chamado mapeamento de saúde e lá ela pode verificar o mapeamento de forma geral de todas as estatísticas, né, por gráficos, aonde estão. E o médico da empresa ele já identifica nominalmente quem está naquele risco ou com aquele indicador. Tá? Então, é uma forma muito, vamos dizer assim, amigável de você ter esses dados, já que as estruturações, né, que a grande lance é esse, e de ter uma rede, de ter estruturado esses dados, ele tem a facilidade de ter esse mapeamento. Tá? Porém, o grande desafio, e esse orgulho nessa postagem aí, dessa aposta da Alper Digital, em nos integrarmos, né, Tiago? Então, essa iniciativa e essa nossa operação, o céu é o limite. Beleza. Mauro, aproveitando que você está falando isso aí, que você falou lá no começo, né? Você falou para inglês ver, né? Eu ensino um trabalho para inglês ver. Por que grandes empresas ainda não migraram para essa parte de utilização digital, né, do ocupacional, e ainda permanece no modelo ultrapassado ainda do Excel, em que o médico não tem controle nenhum praticamente? O negócio é muito apostar em modelos, sabe? Então, existem, né,
enfim, sistemas de mercado existem, porque a gente não é vendedor de sistema, a gente é vendedor da gestão, onde tem o sistema como uma ferramenta, tá? Mas o grande receio é exatamente esse, entender se vale a pena sair do tradicional, né, para o digital. Mas quando ele começa a degustar, que é um trabalho, né, muito, né, enfim, intenso nosso, né, para fazer essa degustação, ele já começa a querer passar a utilizar, e aí sim a gente é chamado para ser prestador. Mas o porquê, eu te digo para você, é a questão clássica. O porquê que sempre fez assim, e vamos continuar fazendo assim, para a gente não correr nenhum risco, entendeu? De, né, cadê o ASO? Enfim, aí o ASO vem através da clínica, vem por mensageria, é a história do papel, né? É ver para crer, está no papel. Então, hoje, como o ASO, de acordo com a NR1, ele pode ser digital, entendeu? Desde que seja ICP Brasil, como a gente emite o ASO em tempo real, o médico acaba o exame e aí ele sobe o ASO, a assinatura ICP já está disponível para a empresa. Beleza. Eu acredito que essa onda aí, né, digital, que nós fomos pioneiros no mercado, e somos pioneiros no mercado, eu acredito que vai abrir esse mercado para essa tendência, né, já que agora também a legislação protegeu, né, esse tipo de metodologia digital certificada. Tá? Agora, uma coisa é digitalizado, outra coisa é se certificar digitalmente, né? Porque aí você tem a informação em tempo real. Mauro, agora na parte de análise para você implantar o doutor ocupacional dentro de uma empresa, né? O ideal para você seria você fazer uma reunião com uma empresa, entender qual é a atuação dessa empresa no mercado, analisar quantas vidas tem, como ela é distribuída no Brasil ou não, para você poder fazer realmente uma precificação, não é isso? Exatamente. E a gente também tem um caminho que eu acho que não tem volta, é de integrar com a folha de pagamento, entendeu? Enfim, que também evita o envio de arquivos e etc., é a gente integrar. E temos um elemento que também ajudou a isso, que é o e-social. Como você tem tabelas do e-social, da saúde e segurança do trabalho, isso facilitou muito, entendeu? A empresa a ir para soluções digitais em tempo real, porque vai ter que, de fato, sair do papel para poder ter essa comunicação com o e-social. Então, essas integrações e agora esse marco da Alper Digital, né, integrando as saúdes, né, com essa modelagem nossa, aí realmente nós vamos ser diferenciados no mercado. E agora para o Tiago. Tiago, a gente usa normalmente a Vigitel, né, para a gente poder ter o mapeamento da população do seu risco. Com o doutor ocupacional, o que você acha dessa integração com relação a essa parte de você mapear realmente a parte de epidemiologia da empresa, entendeu? Bom, eu acho que, de certa forma, já foi até tangibilizado aqui, né, doutor Gilberto? Eu acho que teremos, assim, uma fotografia ou uma sequência de fotografias epidemiológicas muito mais robustas, porque os dados são coletados de forma mais sistematizada, né? Não só, né, do ponto de vista de TI, mas também, né, do ponto de vista de processo, né, de forma mais sistêmica, talvez, não seja a melhor palavra. E, de fato, a gente vai ter condições de fazer cruzamentos de informações muito poderosos, né? Então, é isso, o trabalhador que está exposto a um risco ergonômico, que, de repente, está obeso, trabalha 8 horas por dia praticamente sentado, que a gente viu que está usando muito pronto-socorro, que o exame ocupacional mostrou, sei lá, um marcador ali no hemograma alterado, quer dizer, tudo
vai contribuir para uma predição, né, de uma antecipação de cenários muito boa e de uma forma mais organizada, sistêmica, mais próxima do tempo real. Então, eu diria que essa iniciativa, que eu inclusive devo parabenizar a Alper novamente, né, pela coragem, né, não é comum a gente ver uma corretora tendo toda essa iniciativa de querer fazer esse trabalho tão profundo, tão tecnológico, né, e ao mesmo tempo tão técnico, no sentido de juntar esses universos e realmente olhar de uma forma só, né? Então, é raro isso, parabenizo vocês e tenho certeza que os ganhos que a gente já começa a experimentar com esses primeiros indicadores vão direcionar muito melhor as ações. Tá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Foi o Kleber que mandou para a gente, o Kleber da Everyone. Pergunta: considerando a dificuldade crescente no fornecimento de identificação dos usuários pelos planos de saúde em razão da LGPD, como vocês enxergam a solução para realizar essa identificação / integração e cruzamentos entre ocupacional e assistencial no futuro próximo? Visto a lei estar sendo revisada constantemente, a cada dia mais as operadoras estarem negando fornecer a identificação do usuário. É isso. Que eles enviam de uma forma anonimizada, né? Mauro, Thiago? Acho que eu posso começar com essa, doutor Gilberto. É basicamente que a gente vive no dia a dia, né, da Zeta, de um modo geral. Kleber, a sua pergunta ela é muito pertinente, eu acho que é uma preocupação que a gente jamais pode deixar de ter. Já era uma preocupação antes da LGPD e agora mais ainda, né? Mas até se a gente olhar para fora do Brasil, né, Estados Unidos, Europa, por exemplo, né, o que a gente tem observado? Assim, ó, de um modo geral, se a gente, primeiro, explicar direitinho para as pessoas, né, que aqui nessa empresa nós usamos dados para gerar melhores programas, para gerar melhores benefícios, para cuidar melhor da saúde das pessoas, e isso se tangibilizar na forma de ações, as pessoas contribuem dando o seu ok para poder fazer, para poder trabalhar com esses dados. Então, nesse sentido, do ponto de vista prático, vou começar por aí, do ponto de vista prático, é importante a empresa ampliar esse termo de aceite. Nós, da Zeta, por exemplo, temos um modelo que a gente oferece para os nossos clientes, que os nossos advogados, junto com especialistas, fizeram, né? Exatamente para que, se a empresa colocar um programa para rodar, ela vai precisar fazer gestão disso, ela vai precisar saber se esse programa está funcionando, e ela quer fazer isso. Então, ela pede para o colaborador assinar um termo, e esse termo muitas vezes é extensível, né, é levado para os seus dependentes, e isso fica lá como um check dentro da inscrição do programa, por exemplo, entendeu? Que esses dados vão ser usados, que a gente vai precisar cruzar para fazer indicadores, gestão e assim por diante, né? O segundo ponto é que isso envolve a tutela da saúde. Quando nós conversamos com um dos consultores, inclusive, lá da NPD e tal, o que a gente ouviu foi uma coisa muito interessante da boca de um expert, né? Que é assim: existe uma tensão natural no caso da saúde, que é, por um lado, você quer proteger a identidade do indivíduo, né? Você quer proteger o dado dele, para que não seja usado de forma prejudicial, mas, por outro, você tem que cuidar do bem-estar coletivo, né? Você não pode deixar que o comportamento de uma pessoa prejudique toda uma sociedade, toda uma comunidade local e tudo mais. Então, a vigilância epidemiológica, ela é de interesse coletivo. Então, perceba que, nesse caso, há uma tensão natural, né? Porque tem dois polos de interesses que são interesses bastante genuínos, né? Que devem ser levados em consideração. Então, a própria NPD vai ter que regular melhor isso aí, né? Na prática, hoje, a Zeta se coloca muito como uma processadora do dado, não controladora,
E a gente orienta nossos clientes a cada vez mais coletar esse termo logo na entrada do colaborador da empresa, no admissional, né, ou quando vai entrar nos programas, porque é preciso analisar o dado para a gente fazer uma vigilância epidemiológica e defender os interesses coletivos de saúde. E de um modo geral, tá, Kleber, eu vejo as empresas, os RHs, bastante bem intencionados, assim, sabe, com essa pauta. Então, e além disso, por último, mas não menos importante, eu vejo assim, olha, se o beneficiário está tendo um retorno real disso, né, se o usuário, a pessoa, está tendo um retorno real disso, cara, eu não tenho problema em ceder o dado, né? De um modo geral, é assim que as pessoas se comportam. Na Europa, por exemplo, a gente está tendo uma outra onda agora, que as pessoas ficaram fadigadas de tanto dar aceite em termo, aceite em termo, aceite em termo, elas estão fadigadas, entendeu? Então, assim, ó, se eu confio na empresa, eu aceito e boa, e quero fazer aqui o programa, quero me inscrever e toco o barco aí, que eu quero mais é que esses dados gerem valor. Eu acho que é isso. No final do dia, o que a gente quer é que o dado gere valor e as pessoas querem receber esse valor em troca da sua informação. Mauro, para finalizar. Para finalizar, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a Alper, um projeto digital que estamos engajados. Então, vamos em frente, conquistar o mercado e fazer com que realmente a gente tenha a fidelização dos clientes e também, né, os novos clientes entrando para que a gente possa dar esse diferencial totalmente desejado pelo mercado. Muito obrigado, doutor Gilberto, o nosso mentor aqui, e que está, né, nos conduzindo e, ao mesmo tempo, trazendo a realidade dos seus clientes, que são nossos também. E o Tiago, um imenso prazer, mais uma vez, de a gente trabalhar junto, porque a gente só está no backstage, né? A gente só vive nos bastidores, mas agora estamos juntos aí com a plateia. Obrigado pela adesão de todos aí em participar com a gente nesse novo desafio, né? Saúde ocupacional integrada com a saúde assistencial. Muito obrigado. Tiago, você também, suas palavras finais. Eu também gostaria de agradecer, doutor Gilberto, agradecer primeiramente a você e a Alper por celebrar esse webinar, por ajudar a avançar nessa pauta, por trazer ideias reais que estão sendo, né, materializadas, e agradecer, claro, todos os presentes aqui que nos ouviram, que fizeram perguntas, né? Então, Kleber, poxa, muito bom poder estar aqui, muito bom participar de um projeto tão promissor, pioneiro, com uma equipe engajada, que já tem gerado valor, né, Mauro? E para a Zeta é uma honra ter parceiros assim como vocês, para a gente trabalhar cada vez mais juntos e gerar o valor que a nossa sociedade merece, né? Acho que é isso, tangibilizar esses ganhos para as pessoas, afinal de contas, é o propósito nobre de todos aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu, como representante da Alper, quero agradecer a presença de todos, a presença do Mauro, do Tiago. Eu acho que foi muito legal. E vamos aguardar a próxima, né? Obrigado, pessoal. Até logo.